desculpa, mas normalmente o médico já no SUS, ele está habituado ou ele está sendo preparado para lançar a mão das técnicas que a terapia complementar podem auxiliar no seu tratamento? Tranquilamente. Isso aqui, hoje, existe uma integração dos conhecimentos, é fundamental que tenha essa integração. A medicina é a área da ciência, é a área que mais incorpora os recursos da ciência. Então, os médicos têm a necessidade de uma adaptação muito rápida aos novos conhecimentos. Sabe-se que todo conhecimento médico se renova em torno de 3 a 4 anos. Nossa. Então, aquele médico que não é esclarecido, que não fica atualizado, o conhecimento dele praticamente se perde em 3 ou 4 anos. Então, é fundamental a incorporação desses novos conhecimentos. E aí, hoje, todas as práticas complementares, muito úteis, algumas não são nem do aspecto da área médica. Por exemplo, nós temos as práticas corporais, a meditação. Então, o médico não tem condição de ficar fazendo essas práticas corporais ou fazendo meditação. São indicados profissionais que não são médicos e que são muito úteis e que contribuem muito com a saúde da população. O médico identifica, faz o diagnóstico, estabelece o tratamento e passa para a terapia complementar. É mais ou menos isso? Isso aí, existe um trabalho conjunto aqui na cidade de São Paulo. Nós temos um exemplo clássico aqui, que já devidamente implantado em várias unidades básicas de saúde, vários postos de saúde, em alguns hospitais. São áreas destinadas aos pacientes que submetem às práticas corporais e alguns hospitais, inclusive públicos, e existe área, inclusive para meditação. O que acontece com esses pacientes? Tem uma qualidade de sono melhor, ou seja, dormem melhor, acordam mais dispostos, eles ficam menos nervosos, têm menos ansiedade, têm menos dores pelo corpo, têm uma maior disposição física. É evidente que esses pacientes vão procurar menos serviços médicos, vão gastar menos recursos. São pacientes que são altamente beneficiados com essa incorporação desses conhecimentos. Claro que há um certo tempo existia um certo preconceito, porque também é necessário que se tenham as comprovações e as evidências científicas que justifiquem a sua indicação. Doutor Rui, eu gostaria que você dissesse para a gente quando as terapias complementares começaram a ser mais utilizadas no Brasil e quando elas chegaram no Brasil, por exemplo, a acupuntura. A acupuntura, evidentemente, que chegou com a imigração japonesa, conhecimentos bem rudimentares, são aqueles indivíduos que ficaram principalmente no interior de São Paulo sem nenhum tipo de assistência e claro que a dor sempre acompanhou o ser humano. Então alguns desses imigrantes vieram com algumas agulhas e alguns livros e por ali começaram a aventura. É evidente que isso ficou bem rudimentar por vários anos e, com o passar dos anos, esses imigrantes passaram a mudar para os grandes centros devido ao êxodo rural e começaram a praticar nos seus vizinhos ou nas suas massagens, tiveram os seus resultados e despertaram uma certa atenção. Claro que isso é apenas histórico. E o grande desenvolvimento da acupuntura no Brasil foram com o despertar daquela visita da comitiva do Nixon à China, em que um dos membros dessa comitiva teve que submeter uma cirurgia e o espanto para o mundo que esse indivíduo foi submetido a uma cirurgia, mas não por uma anestesia clássica, foi feita uma analgesia por acupuntura. O indivíduo fez essa cirurgia, foi muito bem sucedida e impressionante que esse fato ficou até mais conhecido que a própria missão que foi à China. E claro que nessa época os médicos já estavam praticando e aqui houve um longo caminho pelos médicos de mostrar, fazer a demonstração, comprovar cientificamente os trabalhos, até que um dia, em 95, houve o reconhecimento pelo Conselho Federal de Medicina como sendo uma especialidade médica.